Olá, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Peniel. Mais uma vez aqui estamos juntos com a nossa devocional no livro de Amós. A gente está começando a pegar a curva e a reta para o final do livro. E eu espero que essas devocionais estejam contribuindo para a sua própria reflexão bíblica, para os seus cultos domésticos ou para as reuniões dos grupos familiares. Ouça, leia, releia o livro de Amós. É um livro muito importante e desafiador para você. O livro de Amós vai terminar de forma muito esperançosa. Não parece. Parece que ele vai ser juízo após juízo e vai terminar de maneira trágica. Mas na verdade Amós termina com um grupo de versículos que dão uma grande alegria, uma grande esperança para aqueles que temiam a Deus e também dão uma grande esperança para quem lê o texto hoje. Mas a gente ainda não chegou no final do livro. Então a gente tem pela frente mais algumas pedreiras e algumas coisas interessantes também. A gente vai tratar aqui do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 9, eles são um grupo de versículos que vão introduzir uma série de visões que Deus vai dar para Amós. É uma série de visões que vão tratar um pouco da natureza do juízo, vão tratar um pouco também do caráter do próprio Deus. E ao longo dessas visões vocês vão ter duas paradas. Uma intercalando as visões e outra no final do livro, que é o ponto de restauração, de alegria, de esperança que eu lhes falei. O ponto que vem intercalando as visões é uma interessante visão que o livro de Amós nos apresenta sobre a reação do rei de Israel na época. Porque você está vendo Amós pregando e falando à torta e à direita contra ricos, poderosos, e falando da opressão ao mais pobre, falando da injustiça, da imoralidade, falando de tantas coisas terríveis do povo de Israel, em especial da camada mais forte, mais poderosa, mais financeiramente forte. E você pode se perguntar, mas será que eles não fizeram nada? Amós ficou pregando para lá e para cá desse jeito? Não, você vai ter sim uma reação do rei de Amós um pouco mais adiante, intercalando essas visões. Mas agora a gente vai ver a abertura dessas visões e a gente vai ver algumas delas antes da gente ver essa reação mais histórica do livro de Amós. Então eu queria que você me acompanhasse aqui na leitura. Amós capítulo 7, versículo 1 ao versículo 9. Naquele mesmo estilo, né, eu vou lendo e vou comentando um pouco sobre cada uma dos significados, cada um dos significados que estão acompanhando cada grupo de versículo que fazem sentido. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei. Justo, ou seja, precisamente quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Isso não acontecerá. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui claramente na primeira visão que Amós fica chocado, completamente chocado, e acende um sinal vermelho que não havia acendido em todas as outras afirmações proféticas anteriores do livro de Amós. Por que nessa aqui Amós diz assim: opa, peraí, tem alguma coisa que tá diferente, eu preciso interceder, eu preciso orar para Deus. E tá fácil da gente explicar no contexto do livro e de tudo aquilo que a gente já conversou antes até chegar nesse ponto.
A visão dele era de gafanhotos, uma praga da lavoura. Haviam nuvens de gafanhoto no Oriente. Até hoje há nuvens de gafanhoto que atacam a lavoura em várias regiões do mundo. Mas havia um poderoso enxame de gafanhotos que atacariam a segunda colheita, depois da colheita do rei. O que isso significa? A colheita do rei era a colheita da onde eram debitados os impostos do rei, os impostos para o reino, e também da onde eram debitados os dízimos e as ofertas. Aquelas primícias viriam dessa primeira lavoura e os impostos também. É o abatimento do seu imposto do salário, por exemplo. Você não tem o bruto e depois você tem o líquido após o abatimento de o desconto de vários impostos, de várias contas que chegam automaticamente, de tal forma que quando chega na sua conta bancária, já não é o valor previamente acertado, é o valor já com vários descontos. Essa era a primeira colheita, era quando passava-se a tesoura estatal e a tesoura religiosa do templo, que era direito na época, porque Deus havia instituído isso no culto ao Senhor lá no templo, e era necessário fazer isso. Agora, a segunda colheita era a colheita que eram alimentadas principalmente as manadas e os rebanhos, eram as colheitas que literalmente iam segurar o país, segurar a população. Depois da segunda colheita não tinha terceira nem quarta, você tinha que fazer os estoques, você tinha que administrar os seus recursos para que você pudesse chegar bem até a primeira colheita ou a colheita do rei do ano seguinte. Então, quando Deus demonstra a Amós que está preparando o enxame de gafanhotos para devorar a segunda colheita, isso significaria uma coisa, é por isso que Amós reage de forma tão desesperada. Se a segunda colheita fosse inteiramente arrasada, o país estaria arrasado. Certamente Israel não suportaria, o país seria aniquilado. Agora, vocês se lembram das nossas últimas conversas? Quando eu falei para vocês que a aniquilação total não faz parte dos planos de Deus. A aniquilação total não faz parte dos planos de Deus. A destruição total não faz parte dos planos de Deus em relação ao seu povo. É verdade que gerações vão conhecer o juízo, é verdade que pessoas conhecem o juízo, é verdade que cidades específicas conhecem o juízo, e é verdade também que Israel conheceria o juízo do cativeiro, mas não que ela seria inteiramente destruída. E Amós percebe isso, e Amós faz esse apelo. E nisso ele se assemelha muito ao próprio Moisés. Moisés, na sua história, quando estava vagando pelos desertos, liderando e junto do povo hebreu, esperando chegar à terra prometida, essa primeira geração de hebreus era tão rebelde, era tão complicada, era tão difícil, que chega em um determinado momento de desobediência que Deus ameaça destruir todo o povo hebreu. E Moisés faz um apelo: não faça isso, Senhor. O Senhor tirou eles de lá para trazer o deserto para eles morrerem, para eles serem aniquilados. O que dirão os inimigos dos hebreus? O que dirão os seus inimigos? Vão falar que o Senhor é um Deus sem palavra, que o Senhor é um Deus que não consegue levar a cabo o seu plano. E aí Deus volta atrás, entre aspas, e ele preserva a história do povo hebreu como povo escolhido, mas ele não dá a terra prometida para aquela geração. Aquela geração inteira vai morrer no deserto, vai vir uma nova geração. Então, meus irmãos, eu posso dizer para vocês com tranquilidade de que o que Amós percebeu aqui era: Deus vai destruir Israel dessa forma. E não vai ter história seguinte para Israel. A história da redenção, a história do plano de Deus por meio de Israel não vai continuar se vier uma destruição nessa categoria.
digamos assim, Israel consegue enfrentar um furacão F1, F2, mas não um F5. Se a gente fosse pegar a categoria dos furacões, furacões vão de 1 até 5, em termos de categoria de poder, categoria de força. E as construções americanas podem resistir até um determinado furacão. Depois disso, elas precisam ir para debaixo da terra, elas precisam ir para os bunkers, elas precisam ir para os abrigos. Aquele tipo de destruição seria total em Israel. E Amós faz o seu apelo e Deus atende. Mas o que é curioso é que nós vemos aqui no versículo 3 essa afirmação. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Eu não queria que você ficasse com a sensação de que Amós é o cara centrado da conversa e tá chamando um Deus doido, varrido, louco, à razão. Não, sabe aquela pessoa maluca, totalmente destemperada, que tem que vir alguém mais calmo falando: não faz isso, não diz isso, não, calma. Não. E o outro aí, outra pessoa dizendo: não, eu vou partir para cima dele. Você vai ver, não, calma. Essa pessoa mais centrada, eu não queria que você ficasse com essa impressão que Deus é um homem bêbado querendo arranjar briga com Israel e que Amós é aquele cara centrado e calmo que está tentando trazer Deus à razão. Ou mesmo que Moisés foi assim no Egito, no deserto, após o cativeiro egípcio. O que você precisa ter em mente, isso vai se replicar em outra visão posteriormente, que Amós terá, é que Deus joga o que eu gosto de afirmar como tabelinha. Tabelinha. Imagina que Deus é um jogador de futebol invencível. Se ele quisesse, ele venceria cada partida sozinho. Ele consegue driblar do primeiro jogador do time adversário até o goleiro e entrar com bola e tudo no gol. Ou seja, imagina um jogador que não existe, extremamente eficiente, totalmente eficiente, que nunca erra. Nunca erra. Ele sempre vai fazer o gol. Mas digamos que esse jogador tem predileção por jogar com um time. Então, apesar de ele conseguir vencer esse jogador invencível que a gente está imaginando, vencer a partida sozinho, ele decidiu fazer uma tabelinha. Tabelinha no futebol é quando você toca a bola para outro jogador, se adianta lá na frente para receber a bola desse jogador que recebeu o passe de você. Isso se chama tabelinha ou triangulação. Você toca para outra pessoa devolve a bola para você, você recebe a bola mais adiante, avançado, mais próximo do objetivo, mais próximo do gol e faz o gol. Isso é muito comum no futebol, nas peladas, na quadra, no campo. E é isso que Deus está fazendo aqui agora. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Então Deus usa o testemunho, usa o conhecimento de Amós para devolver a bola para ele. Amós conhece os planos de Deus, Amós conhece o coração do Deus que ele testemunha. Amós é um servo do Senhor, então ele acende uma... Peraí, Deus vai destruir Israel? E apesar daqui ele não levar em conta a aliança, Moisés leva em conta a aliança, mas Amós não chega a citá-la, para mim fica muito claro que ele sabe que uma devastação total não era o que está nos planos de Deus. Uma aniquilação do povo, da onde viria a redenção para o mundo, a salvação para o mundo. Então Amós faz esse apelo. E Deus, apesar de não perdoar Israel ainda vai para o cativeiro, ele decide não fazer nada em relação à destruição total. O juízo total não seria aplicado naquele momento. Ainda seria um micro-juízo, um exemplo, um espelho do que acontecerá no final dos tempos. Pois bem, após essa visão, você tem os versículos continuando numa nova visão.
Versículo 4: O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Olha a linguagem. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Uma visão diferente para mostrar a mesma coisa. O grande abismo secou o grande abismo, o grande abismo é o grande mar. Então, um juízo a ponto de secar os mares, ao ponto de devastar a terra. Ou seja, eu vou limpar o povo de Israel do mapa. Eu vou varrer do mapa o povo de Israel. E Amós novamente faz um apelo a Deus. Deus joga a tabelinha com Amós e Amós devolve com a exata demonstração do conhecimento do coração de Deus. Se eu fizer um apelo, o Senhor vai ceder. O Senhor vai atender ao meu pedido. Meus irmãos, quando Deus se arrepende na Bíblia, ele não se arrepende como homem. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus, quando se fala em arrependimento, é o que a gente chama na literatura de antropomorfismo, que é quando você aplica algumas qualidades humanas a coisas, a animais ou mesmo a Deus. Uma categoria de ser que a gente não sabe plenamente o que se passa diante dele, a não ser o que nos é revelado. E nem sempre o que nos é revelado nos é plenamente compreensível, a não ser utilizando palavras e expressões que a gente consiga acompanhar de alguma maneira. Arrepender diante de Deus não quer dizer, eu esqueci. Eu vou ter que voltar atrás. Deus não volta atrás. Significa que Deus estava reagindo historicamente a uma postura do povo de Israel. Aqui nesse caso específico é mais ou menos assim: se eu fosse agir levando em consideração unicamente o comportamento do povo de Israel, isso é o que deveria ser feito. Mas o meu servo fez um apelo para a minha misericórdia e para a minha aliança, e eu atendi. Ele poderia ter feito tudo isso sozinho, mais uma vez. Eu poderia ter feito um discurso dizendo assim: vocês, povo de Israel, merecem a destruição total, mas como eu ainda tenho planos por vocês e por amor do meu nome, eu não cumprirei toda a justiça que eu deveria cumprir agora, e eu vou só aplicar ela a essa geração, vou mandar vocês para o exílio. Então, ele podia explicar tudo sozinho, mas ele bate uma bola com Amós. E às vezes ele bate uma bola com você e comigo. Sabe quando? Quando você profetiza. Tá lá uma pessoa dizendo: o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, a vida tá difícil. Deus não pode romper os céus, aparecer para essa pessoa e falar assim: olha, fulano, seguinte, meu caráter é esse, o que está acontecendo com você é por causa disso, o mundo está em pecado por causa dessa outra coisa, e eu decidi operar um plano magnífico na direção da redenção através do meu filho Jesus. Eu não podia fazer sozinho, mas ele resolve jogar tabelinha com você. Ele faz o passe da bola para você, esperando que você testemunhe fielmente. E aí, quando Deus passa a bola para você, você fala por ele. Você fala profeticamente. Senta aqui, deixa eu te explicar o que Deus falou nas suas sagradas escrituras. Deixa eu te falar aqui o que Deus quer de você. Deixa eu dar aqui a direção. Você está fazendo o mesmo papel de Amós. E quando você ora e intercede pela igreja mundial, por exemplo, a igreja está debaixo de um grande perigo, de uma grande ameaça, você faz uma oração ousada: Senhor, essa é a tua igreja. A tua igreja vai resistir até o final. A tua igreja vai ver a chegada de Jesus Cristo. Você está mandando Deus fazer alguma coisa? Não, porque é promessa do Senhor que a igreja vai perseverar até o final, até a volta de Jesus. Então, quando vem uma ameaça que parece que vai aniquilar a igreja,
Você faz muito bem de reagir como Amós. Assim não, Senhor. Isso é pesado demais. Alivia o teu povo. Agora a gente vai para a próxima visão. Então, continuando, e essa aqui vai ser a última visão que a gente vai avaliar hoje. Versículo 7 diz assim: Ele me mostrou ainda isso, Deus me mostrou isso, Amós dizendo. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo, e o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Você percebe aqui que Amós já não tem reação. Nas duas primeiras visões, o sinal vermelho acende, nessa ele não acende, porque Amós sabia que Israel merecia juízo. O ponto de Amós é: Senhor, o Senhor vai terminar com a história do povo que o Senhor escolheu para ser o povo de onde virá a salvação para todo mundo? Mas aqui já não está mais em jogo e Deus é bem mais específico. Ele vai derrubar os altares idólatras, ele vai deixar o santuário de Israel em ruínas, ou seja, todos os símbolos de idolatria, todos os símbolos de ganho escuso, todos os símbolos que ele havia descrito até então que ele caçaria, os palácios, as mansões, tudo baseado nessa idolatria, tudo baseado nessa falsa adoração, tudo isso seria destruído e derrubado. Não era mais o povo de Israel que seria aniquilado, mas tudo que eles construíram seria derrubado. Certamente haveria muitas mortes, certamente haveria muito desespero e muito caos, certamente haveria muita destruição, mas não o aniquilamento do povo todo na história do mundo. Mas aí Deus aponta o dedo para Jeroboão, o então rei de Israel. E essa mensagem fica para a próxima semana, mas eu queria que você avaliasse uma coisa que vai sendo direcionada para Jeroboão. Eu queria que você olhasse para a visão que Deus dá para Amós de um prumo. Um prumo é uma medida de referência para uma construção. Então Deus compara Israel com um muro. Esse muro está sendo construído conforme a referência de um prumo dado por Deus. E Israel está virando um muro torto, um muro construído sem referência nenhuma. Sabe quando chega aquela... Volta e meia eu recebo umas fotos na internet de grupos de WhatsApp onde eles mostram construções esquisitas. É uma escada que vai dar para lugar nenhum, é um prédio torto. Você já deve ter visto essas imagens por aí. Pois bem, Israel era para ser uma construção exemplar. E Deus deixou uma referência muito clara. Deixou os mandamentos, deixou seus estatutos e suas leis. E Israel havia se distanciado. Então Israel passou a não ser mais um exemplo de boa construção. Hoje em dia, meus irmãos, cada um estabelece o prumo para si mesmo. O prumo de Deus está sendo completamente ignorado. O prumo de Deus e a referência de Deus está sendo clara e amplamente desconsiderada. É muito comum, mais do que você imagina. Talvez por ser pastor eu ouça isso mais vezes, mas é muito comum as pessoas, diante de uma leitura bíblica onde elas não têm dúvida nenhuma do significado, elas dizerem assim: eu não concordo. Eu não concordo com as Escrituras. Mas eu ainda sou o povo de Deus. Eu ainda sou o povo do Senhor. Eu ainda amo a Deus. Eu sei que Deus me ama. Mas eu não aceito o prumo de Deus. Eu aceito o prumo que eu vou construir. E o que se é construído com um prumo próprio é uma construção
totalmente descompensada, totalmente fora de ordem, insegura, instável e feia. A construção bela, de uma vida modelo, de uma vida exemplar, seja debaixo da ação misericordiosa de Deus, seja debaixo do cumprimento da lei ou do florescer de virtudes que Deus vai construindo na sua vida, num canto ou no outro, porque todos nós sabemos que ninguém é perfeito. Esse empenho em se colocar próximo do prumo demonstra que a nossa sociedade não está tão longe da sociedade de Israel, apesar dos milhares de anos que nos separam desse tempo de Amós. Meus amigos e amigas, você vai ver esse vídeo aqui de manhã, talvez, ou à noite, sentado com os familiares, ou no seu grupo familiar, você vai comentar sobre o que você assistiu aqui. Mas eu queria que você tivesse em mente uma coisa. Deus preservará a sua igreja. Deus preservará a sua igreja até o final. Mas muito do que é chamado igreja sofrerá com as consequências da desobediência ao longo dos anos até a chegada de Jesus. O que aconteceu em Israel não é algo distante do que pode acontecer com a igreja brasileira. A gente está num momento de pandemia, mais uma vez me referindo a ela aqui, e talvez alguns estejam tentando passar pela pandemia e querendo que ela chegue mais breve no final por causa do tédio. Eu quero aproveitar a pandemia. Eu quero aproveitar a pandemia para refletir, para pensar na trajetória da igreja. Igrejas que estavam até há pouco tempo vendendo feijão mágico para curar o coronavírus, que estavam vendendo água abençoada para curar o coronavírus. Tem essas igrejas poderosas e ricas estão sofrendo imensamente com a perda financeira e com a ausência dos cultos. Estão pressionando tudo que podem os governos para voltarem às suas arrecadações. Estão se endividando cada vez mais. E honestamente, eu confiro isso a um juízo de Deus sobre a igreja brasileira. Sobre toda a igreja brasileira? Não. Há muita igreja boa por aí. Há muita igreja boa que está no meio dessa pandemia e desse pandemônio e que certamente vai emergir do outro lado como mais forte, mais firme e fiel. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.